Olá, em Mateus 16, verso 18, o Senhor Jesus afirma a Pedro que ele edificaria a sua igreja. Edificar é construir. Jesus estava construindo a sua igreja. E nós sabemos do papel que o alicerce tem numa construção. O alicerce é fundamental, precisa ser muito bem feito. E Jesus nos ensina aqui que Ele mesmo é o fundamento, Ele mesmo é o alicerce da sua igreja. Ele estava edificando essa igreja não sobre Pedro, mas sobre Ele mesmo. A igreja está fundamentada sobre Jesus e não sobre Pedro. O Novo Testamento é sobre Jesus e não sobre Pedro. Nós, da mesma forma, precisamos edificar as nossas vidas sobre Jesus, sobre este fundamento, sobre esta rocha. Ele é esta rocha sobre a qual precisamos edificar a igreja, edificando antes as nossas vidas, edificando antes o nosso relacionamento com Deus. Uma igreja fundamentada é uma igreja edificada sobre o Senhor da igreja, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento das nossas vidas e precisa ser o fundamento da igreja. Na hora da tempestade, na hora da adversidade, o alicerce faz toda a diferença e ele ajuda a manter a casa de pé. Da mesma forma, a nossa vida precisa ser edificada sobre este fundamento, que é o Senhor Jesus, para que na hora da tempestade, na hora da adversidade, como estamos vivendo nesses dias de pandemia, possamos resistir, possamos permanecer inabaláveis, justamente porque estamos bem edificados e construídos sobre uma rocha sólida, capaz de nos dar sustentação nesses dias de adversidade. A igreja tem um fundamento. O fundamento da igreja é o próprio Senhor da igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando a gente pensa em Jesus, precisamos pensar na palavra de Jesus, precisamos pensar nos valores de Jesus. A palavra de Jesus é o conjunto dos ensinos de Jesus. É o estilo de vida de Jesus. Tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, certamente se aplica a nós hoje. A palavra de Jesus é o fundamento. Por isso, terminando o seu Sermão do Monte, ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse: todo aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Os ventos fortes vieram sobre ela e ela permaneceu de pé porque estava bem construída. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. A tempestade veio, o vento forte bateu contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Nós precisamos edificar as nossas vidas sobre a palavra de Jesus e desta forma seremos uma igreja edificada sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, que é a rocha. Precisamos edificar as nossas vidas sobre o valor de Jesus, sobre aquilo que importa para Jesus, sobre as coisas que de fato são importantes para Jesus. Precisamos valorizar o que ele valoriza. Precisamos dar importância àquilo que de fato importa para ele. Portanto, Jesus é o fundamento da igreja e o fundamento das nossas vidas. Que ele seja de fato o nosso alicerce e que nós construamos o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida, sobre este fundamento que se chama Jesus. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, porque Jesus é o fundamento. Ele é a rocha. Nós podemos construir a nossa vida com Ele e sobre Ele. Nós podemos edificar
a nossa vida sobre este alicerce firme, seguro, capaz de nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida, capaz de nos manter firmes na hora, ó Deus, que tivermos que enfrentar os ventos fortes da vida. Ó Senhor bendito, que a tua igreja permaneça firme, inabalável sobre esta rocha que é Jesus. E que nós, consequentemente, como crentes, como membros dessa igreja, tenhamos as nossas vidas edificadas sobre esta rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.